Oi, meu nome é Sara, eu sou estudante de Psicologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mais conhecida como UESB, e hoje eu vim falar das matérias do meu primeiro semestre. Fiquei devendo aí um tempinho, mas estava curtindo as férias e finalmente consegui separar esse tempo para vir falar com vocês. Eu fiz uma divisão em duas categorias para ficar mais fácil, né? Mas no total são essas 7 matérias aqui que eu vou estar falando no vídeo. A divisão foi matérias práticas, que são essas, e matérias teóricas, que são essas aqui. Por último, eu vou falar da tutoria, que é uma peculiaridade do meu curso. Não tem nada a ver com a tutoria de medicina, que muita gente conhece, então eu deixei para falar no final, para quem tiver curiosidade, enfim, entender o que é, né? Começando pelas matérias mais práticas, a gente tem o estágio básico 1, que muita gente me pergunta como assim você tem estágio no primeiro semestre? Eu também fiquei, como assim eu vou ter estágio no primeiro semestre? Eu não sei nada. Como é que eu vou estagiar, né? Mas o estágio básico não é aquele estágio que a gente conhece. Esse aí a gente vai ter lá pro final do curso. Pelo menos no primeiro semestre a gente visitava centros, né, lugares que tinham psicólogos atuantes. Então a gente ia em hospitais, a gente ia no centro penitenciário, a gente ia no Ministério da Educação, enfim, tem uma série de locais que tem psicólogos atuando. E não é só psicologia clínica como muita gente acha que é, né? E aí a gente conversava com esses profissionais, a gente conhecia a dinâmica do trabalho, a gente conhecia como é que era a estrutura que eles tinham ali, né? A remuneração também. Então a gente conhecia tudo isso. No final a gente costumava inclusive tirar uma fotinha com eles. Eu tenho algumas fotos aqui, vou deixar passando para vocês verem. Mas bom, essa matéria de estágio era complementar uma matéria que a gente tinha, que é a de psicologia e profissão, por isso que eu deixei como prática também. Porque nessa matéria de psicologia e profissão, a gente convidava as pessoas para a sala e fazia uma entrevista, ou seja, a gente pegava um profissional, um neuropsicólogo, chamava para a sala e perguntava como que você faz, como que você atua, como é que funciona a sua profissão, e ia fazer uma série de perguntas no final, costumava ter até um lanche coletivo. Era muito bacana essa dinâmica que a gente tinha, claro, que fazer relatório de campo, no caso do estágio, tinha que fazer relatório de entrevista, no caso da entrevista, então tinha essa parte burocrática, mas a dinâmica em si foi muito enriquecedora, a gente conheceu muita coisa dentro da psicologia e eu achei muito interessante. E aí a gente entra em metodologia do trabalho acadêmico, MTA, enfim, muitos cursos têm essa matéria. Eu gosto muito de usar a analogia de que é como se fosse uma redação do ensino médio aprimorada. Se no ensino médio a gente tinha que aprender como que faz introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão, em MTA a gente precisa saber como que é a estrutura dos textos acadêmicos que a gente precisa fazer, né, que a maioria das matérias exigem. Ou seja, como é que faz uma síntese, como é que faz um resumo, como é que faz um artigo científico, uma série de textos, né? Mas basicamente você vai consultando a norma BNT e vai aplicando isso na estrutura do texto e vai indo. Precisa de um pouco de prática, principalmente para fazer uso das referências, né? Que tem uma série de regrinhas, mas com o tempo você vai pegando, você vai acostumando, isso aí é realmente treinamento. E aí a gente já tem essa matéria logo no primeiro semestre, que é essencial, né? E é isso, as matérias práticas a gente fecha aqui. Vamos entrar nas matérias teóricas, começando por genética humana, que é uma das minhas preferidas, por mais que é muito corrido, tá? Muita gente odeia, muita gente na minha turma tem muita dificuldade, porque é muito nomezinho, é muita coisa. É tipo biologia do ensino médio, só que um pouco pior. Porque você tem que saber todos esses termos de genética, né? Você tem que saber primeiro a lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, tem que saber como é que é uma síntese proteica, uma série de coisas, heredograma. A gente teve que fazer o heredograma, inclusive. Eu acho que eu tenho uma fotinha do meu, vou deixar aqui pra vocês verem. Mas a gente tinha que saber todos esses conceitos previamente para aprofundar no que é a genética humana dentro da psicologia. No nosso caso, a gente estudou muitas síndromes. A gente estudou síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Turner, Klinefelter, um tanto. Foi as principais, né? Porque tem muita síndrome aí, mas a gente estudou um tanto de síndrome. E o intuito era justamente entender os sintomas, entender qual é a função da equipe multidisciplinar, como lidar com esses casos, né? Então, isso que a gente tentou trazer para dentro da psicologia. Passando para a próxima, que é História da Psicologia, a gente basicamente estudou um cronograma geral do que é a história da psicologia. Ou seja, as principais escolas, funcionalismo, estruturalismo, behaviorismo, psicanálise. Então, a gente estudou esse panorama geral do que é cada escola, do que elas estudam. A gente ia lendo textos, por exemplo, um texto bem resumidão, bem assim, um pouco aprofundado, mas ainda assim resumido do que é estruturalismo, do que é
cada escola dessas, né? E a gente ia estudando e fazendo seminários sobre isso e fazendo trabalho. Então, através dessa matéria, a gente teve um panorama geral das escolas que regem a psicologia. Não foi nada muito aprofundado, mas já dá para ter uma noção boa para quando a gente for aprofundar nos próximos semestres cada uma dessas escolas, né? E por fim, a gente entra nas matérias de introdução à sociologia e introdução à filosofia. Eu quis trazer as duas juntas, porque eu acho que o intuito é mais ou menos parecido, por mais que na prática não foi, até porque os professores eram diferentes. Eu tive muito mais afinidade com o professor de filosofia, que era, nossa, perfeito. No caso de filosofia, eu senti muito que tentava trazer pra gente uma noção de reflexão sobre si mesmo, de reflexão sobre a existência, sobre a consciência, sobre isso tudo, através de alguns pensadores, alguns filósofos, algumas escolas principais. Então a gente pegava textos, tinha muita leitura, tá? A gente pegava os textos, estudava sozinhos, às vezes lia em sala e refletia sobre esses textos, debatia, e foi muito gostoso. Era muito um debate, era muito uma reflexão sobre cada um desses textos, e eu gostei bastante. Daí a gente entra em sociologia, que pra mim o intuito da matéria em si é trazer uma reflexão sobre a sociedade, né? Mas pra gente foi bem raso, tá? A professora era novata também, então a didática não era muito boa. A gente basicamente deu uma lida geral nos principais sociólogos, nas suas obras, assim, bem geralzão mesmo. Mas eu acho que o intuito foi esse, trazer um pouco da reflexão sobre a sociedade. Teve uma coisinha ou outra ali que também foi interessante. E por fim, vamos falar sobre a tutoria. O que é a tutoria? Bom, é basicamente uma terapia em grupo, no caso do meu curso. A gente separa a turma em dois, né, porque a turma não é muito grande, né, e tem um psicólogo, um profissional, um docente que vai estar conversando com a gente, entendendo as dificuldades que a gente está tendo, algumas reclamações que a gente pode trazer também eventualmente sobre a faculdade, e ele vai ouvir isso tudo e trabalhar através de dinâmicas. No caso da minha professora de tutoria, ela tinha muita afinidade com arte, então a gente fez muito trabalho em grupo, a gente desenhou, a gente pintou. Foi a aula que eu mais me senti um curso de humanas, que eu falei, nossa, eu tô no meme do Instagram, a gente tá aqui no meio da aula, ouvindo música e pintando. Foi maravilhoso. Mas eu falei, meu Deus, né? Curso de humanas, sim. E aí a gente foi estudando através dessas dinâmicas, né, os problemas que a gente tinha. Muita gente também no meu curso acabou se abrindo, chorando, colocando pra fora as emoções nesses momentos em turma que a gente tinha. Então foi muito gostoso, foi uma matéria muito legal e vai estar tendo também nos outros semestres. Eu vou vendo se vai ter uma progressão, como é que vai ser, se vai ser mais ou menos da mesma forma, e vim contar aqui pra vocês. Agora eu queria falar um pouco sobre o meu cronograma, que na verdade é um pouco bagunçado, mas só para quem quiser ter uma noção de como é que eu organizava isso tudo, né? Até porque o estágio mesmo às vezes acontecia à tarde, às vezes mudava de horário, então era muito... a gente tem que fazer esse jogo, né? Tinha que ser muito flexível. Mas daí eu vou passar com vocês pelo cronograma e depois encerrar o vídeo. Muito obrigada para quem está acompanhando até aqui e espero que vocês estejam gostando. O meu cronograma é basicamente esse. Ainda tá um pouco bagunçadinho, mas como eu falei, é só um panorama geral para eu conseguir me situar no dia a dia, né? A gente começa aqui todos os dias com a rotina matinal, vocês já acompanharam alguns vlogs meus, mas eu acordava às 5 horas, ia pra academia, tomava banho lá, depois ia para a faculdade. Geralmente a aula começava às 7h30, na terça-feira era um pouquinho diferente, começava às 9h20, então eu ia para a faculdade um pouco mais cedo, estudava algumas coisas lá na biblioteca da faculdade mesmo, e depois ia para aula. Se não me engano, teve um vlog que eu fiz mais ou menos essa rotina também, que vocês tem uma noção de como é que era, né? Mas aí esses roxinhos são os horários da faculdade. Nesse primeiro semestre, por mais que o curso seja integral, eu só tinha aula na quarta-feira à tarde, mas como eu falei mais cedo, muitas vezes o estágio acontecia mais de uma vez na semana e era jogado pra tarde, variava de acordo com o horário do local que a gente estava indo visitar, então tinha todos esses rolês, né? Esse cronograma é realmente um geralzão do mínimo que eu tinha que tentar fazer ali para me situar e para conseguir organizar as coisas. E a gente tinha os estudos à tarde, né? Esse horário que tá vago aqui, antes eu ia deixar pra correr, mas eu entrei pra academia e eu meio que substituí como estudo. Por isso que eu falo que ainda tá um pouco bagunçadinho, mas é só pra vocês terem uma noção mesmo. E aí tem um horário das 8 até as 8h50, que eu costumava fazer a janta lá no pensionato. Lá tem horário, né, pra fazer janta, essas coisas. É horário de fazer feira, de lavar roupa, estender roupa. Então é basicamente isso, principalmente pra mim, né, que tô morando sozinha pela primeira vez agora, é muito importante ter isso mais ou menos estabelecido para me situar, né? Mas ainda tá um pouco bagunçado esse cronograma aqui, algumas coisas mudavam na prática, né?
mas acho que dá para ter uma noção do que é um cronograma. Quando eu for começar o segundo semestre, se vocês quiserem, eu venho aqui para mostrar como que eu faço certinho, como que eu organizo, né, de uma forma mais detalhadazinha, mais aprofundada, porque aqui realmente é um geral para vocês terem uma noção. Mas muito obrigada por terem me acompanhado até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Do curso, né? Sim, filha. Oi. Eles mudam bastante ao longo do curso, né? Então, assim, é só pra ter uma noção mesmo de como vocês vão seguir com essa rotina, né? Daí, eu vou mostrar pra vocês o Google Agenda como que eu organizei isso tudo no meu caso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui e daqui a pouco eu tô de volta.